Pai, mais uma vez, nós queremos clamar ao Teu nome, Pai. Continua nos enchendo. Se não fosse a Tua glória sobre as nossas vidas, para onde nós iríamos, Deus? Para quem nós iríamos? Não há outro lugar, não há outra pessoa, não há, Senhor, nada que possa preencher, Pai, as nossas vidas como a Tua presença. Ministra o coração do Teu povo, Pai, para que ele conheça o quanto o Senhor deseja encher a vida de cada um. Continua a ministrar no meu coração, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já me ministrou enquanto fazia essa mensagem, Deus. Eu sou Teu, eu sou o pó. O Senhor mesmo assim quer usar pó, quer usar a minha vida, a vida da Tua igreja, para que ela seja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que ela seja. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ministra com Teu Santo Espírito mais uma vez. Que nesse domingo, Pai, cada um que entrou por essa porta saia daqui transformado pelo Teu amor, Pai, pelo mover do Teu Santo Espírito, por ter se entregado ao Senhor totalmente, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é o nosso Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Nós temos a chance de viver através de um Deus que nunca se esquece do seu povo. Nunca se esquece. E essa semana, enquanto eu pedia para Deus sobre o que, Senhor, sobre o que o Senhor quer ministrar à Tua igreja, eu vi algo que me impressionou, e essa música eu escutei várias vezes, que me levava a pensar quem era Jesus para mim. E ela fala que Ele é o pão do céu, o pão que desceu do céu. E Deus me levou a esse texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6. Os irmãos podem abrir ali as suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 6. Verso 30 até o 35. Fome de Deus. Foi isso que Deus me ministrou. Fome de Deus. Capítulo 6, verso 30 diz assim: Então lhes disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em Ti? Quais são os Teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Em todas as partes do mundo, há igrejas que esperam um mover e um agir sobrenatural de Deus. Em todas as partes do mundo. Isso a gente consegue perceber pelos meios de comunicação e notícias de irmãos, missionários e pastores ao redor do mundo. E eles esperam um mover tão forte do Espírito,
e tão poderoso que vem a impactar aqueles que estão dentro e fora da igreja, não só para aqueles que estão dentro. E eu não acredito que uma igreja sincera, uma igreja que anda na verdade de Deus, ela não tenha o desejo de ser uma igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos. Não há possibilidade de uma igreja que anda na palavra não desejar ser como aquela igreja que nós lemos no livro de Atos. E em nenhuma era, nenhuma época, eu creio que foi tão necessário um clamor por avivamento, um clamor por esse mover de Deus, pela intervenção divina na humanidade, na raça humana, diante de todos os povos. Nós temos notícias aterrorizantes sobre a perversidade do pensamento humano, sobre o quão perverso os homens se tornaram, sobre criar coisas para o seu próprio prazer, sem medir as consequências pela busca desse prazer que a humanidade está buscando. Eu fiquei estarrecido quando eu vi na internet uma notícia essa semana de que, se eu não me engano, na Holanda já há uma casa de prostituição com animais, para aqueles que querem ter relações com animais. A perversidade do coração humano não tem limites. Não tem limites. Hoje, grande parte dos brasileiros estão vivendo o carnaval. Estão buscando no carnaval satisfazer as obras, satisfazer a vontade e o desejo das suas próprias carnes. E é nesse ambiente onde o mundo vive, buscando o seu próprio prazer, e a igreja precisa se alimentar das coisas celestes, para que ela não seja contaminada por essas coisas do mundo. É nesse ambiente que a igreja precisa resplandecer e buscar tanto a Deus, a ponto de ela influenciar o pensamento dessas pessoas que estão perdidas sem Deus. Mas o quanto de intensidade, foi a minha pergunta a mim mesmo, há nesse desejo de ser uma igreja bíblica, de ser uma igreja onde o poder de Deus é nítido quando vivemos em igreja, quando vivemos como cristãos? Quanto há de desejo no nosso coração como igreja de ser uma igreja tomada pelo Espírito Santo? Quanto realmente nós ansiamos por estar na presença de Deus? Como eu falei no início, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E o Senhor me deu essa palavra para ministrar aos irmãos sobre um coração que dói, sobre um coração que está ardendo por dentro por estar longe da presença de Deus, sobre uma fome que consome o teu interior de tal forma que não te deixa dormir, que não te deixa descansar de tanta vontade de estar na presença de Deus. E a maior verdade é que nós precisamos nos fazer algumas perguntas enquanto vamos pensar a respeito da fome por Deus, a fome que temos por Deus. E você precisa se perguntar, você precisa perguntar a si mesmo:
Há quanto tempo que você não consegue viver no poder de Deus? Há quanto tempo que você não sabe o que é ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: não é por aí, vai por aqui. O Senhor está te falando isso. Há quanto tempo você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Quanto tempo já faz que vir à igreja e assistir um jogo de futebol ou fazer qualquer outra atividade não tem diferença nenhuma? Há quanto tempo não há diferença para você? Nos encontramos numa situação bem difícil, uma situação muito grave espiritualmente, quando a fome por comida é maior do que a nossa fome por Deus. E a minha oração é que hoje, irmãos, vocês saiam daqui, depois de ouvir essa mensagem, depois de adorar com essas músicas, que Deus te dê fome. Fome pela presença dEle. E tamanha fome que você só consiga saciar na presença de Deus, se alimentando do próprio Cristo, o pão do céu. Somente dessa maneira. E a primeira coisa que eu quero falar é do porquê a fome de Deus vai sumindo de nossas vidas. Por que essa fome parece que vai se esvaindo durante a minha caminhada cristã? E uma das coisas que vemos no contexto dessa passagem que lemos é a intenção pela qual buscamos a Deus. Segundo a intenção pela qual eu busco a Deus, essa fome pode diminuir ou aumentar. No dia anterior a essa revelação que Jesus faz sobre ser o pão do céu, acontece um evento que nós denominamos na Bíblia como multiplicação dos pães. No dia anterior. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato, que Jesus, quando Jesus multiplica os pães e a multidão percebe que Jesus faz milagres, que aquilo foi extraordinário, não era humano, era sobrenatural. Eles reconhecem Jesus, porque eles viram um cesto com 5 pães e 2 peixes, que simplesmente alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí eles olham para Jesus e no versículo 14 a 15, eles olham para Jesus e eles veem nele aquele profeta prometido vir ao mundo. E ele diz assim: vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus teve que fugir dali do meio daquela multidão, porque eles queriam pegar ele e torná-lo rei. Proclamar Jesus rei não era a época, não era o momento, e Jesus fugiu dali. Mas aqueles homens viram Jesus fazendo um milagre com 5 pães e 2 peixes e queriam torná-lo rei. Reconheceram que ele era o profeta que devia vir ao mundo, profetizado lá em Deuteronômio por Moisés. E alguns fatos que ocorreram depois são muito interessantes.
Jesus vai para o monte sozinho. Os discípulos pegam um barquinho, porque eles estavam de um lado do mar de Tiberíades, e eles atravessam sozinhos, porque Jesus subiu ao monte. E quando Jesus sobe ao monte e os discípulos estavam a mais ou menos 6,5 km adentro do mar, o mar se agita com ventos. Jesus vem andando sobre as águas, eles se assustam, vocês já conhecem essa história, e ele entra no barco, eles reconhecem que era Jesus, e logo eles chegam do outro lado, onde eles queriam ir até Cafarnaum. Nesse dia, a multidão percebeu que Jesus não estava mais lá, daquele lado do mar. E eles começaram a dizer: mas cadê os discípulos? Cadê Jesus? E eles só tinham um barquinho ali. E quando eles viram, chegou um monte de barquinhos ali, nesse lado de um outro local. Então eles pegaram esses barquinhos e saíram a procurar Jesus. Aonde estava o profeta que devia vir ao mundo? E no versículo 24 diz uma coisa interessante, né? Porque é isso aqui que eles fazem. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles estavam procurando por Jesus. Estavam procurando Jesus. E acontece que a multidão encontra Jesus quando atravessa o mar. E eles fazem uma pergunta a Jesus e eles dizem: quando que você chegou aqui, mestre? E Jesus dá uma resposta bem dolorosa para eles, a respeito do que estava no coração daquele povo em procurar Jesus. No verso 26, ele diz assim, nós vamos ficar só no capítulo 6, ok? No verso 26, Jesus responde a pergunta: mestre, quando chegastes aqui? E no 26, Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vós me procurais não porque vistes os sinais que eu fiz, e porque vocês me reconheceram como homem de Deus, enviado de Deus, mas porque vocês comeram do pão que eu dei para vocês e vocês se fartaram e saciaram a sua fome. A intenção daqueles homens não era se fartar de Cristo, não era achar Cristo, era se fartar daquilo que Jesus podia dar para eles, que era pão terreno, que saciava a sua fome. Pão para matar a sua fome física. Era isso que eles queriam. E foi isso que fez eles procurarem por Jesus. Meu irmão, a intenção que você busca ao Senhor pode ser exatamente o motivo pelo qual você não tem mais prazer em orar, você não tem mais prazer em ler a Bíblia, você não tem mais prazer em vir aos cultos na igreja, junto com a igreja adorar ao Senhor. Pode ser exatamente pela intenção do teu coração em buscar a Jesus. Jesus tem sido para muitos nessa era um estepe que só é procurado quando necessário, quando eu estou em aperto, quando eu preciso de Jesus. Infelizmente, quantos de nós oramos apenas porque sabemos que através da oração nós podemos pedir ajuda a Deus?
Infelizmente, nós lemos a palavra de Deus porque alguém me disse um dia que eu preciso ler para estar protegido. Alguns chegam a deixar ela aberta em suas casas, pensando que isso vai ajudar a protegê-los, a proteger a sua casa. Quantos de nós vamos à igreja por medo do inferno? Quantos de nós vamos à igreja pensando que se a gente for às igrejas, nós vamos escapar do inferno? Porque nós estamos mostrando para Deus que nós buscamos a Ele. Quando nós fazemos essas coisas por esses motivos, nossa busca é vazia. E iremos nos fartar apenas das coisas terrenas, apenas de coisas materiais, e não conseguiremos experimentar o pão que desceu do céu. Não conseguiremos. Quando se busca a Cristo pelo que Ele pode dar para você, você quer saciar um desejo terreno, e uma fome espiritual continua na sua alma. Enquanto nós buscarmos a Deus somente por aquilo que Ele pode dar, nós sentiremos o mesmo vazio de sempre, porque Ele não consegue chegar até pessoas e ministrar tudo o que Ele quer ministrar, quando aquele povo só quer as mãos de Cristo e não quer o próprio Cristo. E não quer o próprio Cristo. Jesus disse para aquelas pessoas: vocês estão me buscando para que eu dê para vocês aquilo que vocês querem, mas eu quero que vocês me busquem porque vocês sabem quem eu sou. As outras coisas vão acontecer naturalmente. Eu quero que vocês me busquem porque vocês sabem quem eu sou. No verso 27, Jesus diz uma coisa muito importante para esses homens, para essa multidão que atravessou aquele mar para buscar o pão que Jesus podia dar. E ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Até aqui. Jesus diz que eles se esforçavam tanto por um pão que saciava apenas por alguns momentos, mas esqueciam de buscar aquilo que os alimentaria pela eternidade, que era Cristo. Eles atravessaram o mar remando, cheio de barcos, de barquinhos atravessando, para buscar uma comida terrena, sendo que o próprio Deus tinha descido até eles, multiplicado pães, e Ele estava disposto a saciar a fome espiritual daquele povo, e eles continuavam a pensar na fome terrena de coisas. Eles atravessaram aquele mar para pedir coisas para Cristo, mas eles não queriam oferecer esforços pelas coisas eternas. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que quando assumimos um compromisso com Cristo, lá, você sabe quando você entregou a sua vida para Jesus. Quando nós assumimos um compromisso com esse Cristo, Ele não perguntou se nós íamos ter tempo para Ele. Ele não perguntou se a gente ia ter alguma coisa para oferecer para Ele. Ele perguntou se nós trocaríamos o nosso modo de vida, o nosso modo de viver e o nosso modo de pensar pelo modo de pensar e viver de Deus. Foi isso que Ele te perguntou naquele dia.
quando você foi desafiado a entregar a sua vida para Jesus. Trocar o seu modo de pensar e viver pelo modo de pensar e viver de Deus. É a verdade maior e que dói em nossos corações e de muitas igrejas espalhadas pelo mundo é que nós só não temos mais fome pelas coisas de Deus porque ainda temos muita fome das coisas que pertencem ao meu desejo. Ainda queremos saciar muitos desejos nossos. Isso a gente pode ver e exemplificar de uma forma bem, vamos dizer, grotesca, mas simples, para você entender sobre a sua fome por Deus. Alguns diferentes, alguns de uma maneira mais intensa, outros com mais tempo para Deus, mas um cálculo simples para você fazer, para ver se você tem tido fome de Deus, se você realmente se importa com as coisas eternas. E eu meditando, eu disse: olha, o dia tem 24 horas, vamos separar aqui 8 horas para dormirmos, que é o necessário. Alguns, como eu disse, são diferentes. 9 horas nós trabalhamos o nosso sustento, uns mais, outros menos. 2h30 para almoço, café e janta. 1h30 livre, para você não pensar em nada. Restam ainda 3 horas. O que você pensa em Deus nessas 3 horas que te sobram em um dia? O que nós pensamos? Quanta fome por Deus nós temos nestas 3 horas? É lógico que é um cálculo simples e bem grotesco, mas se você se encaixa aqui, pense nisso. Quanto você dedica a Deus no tempo que te sobra depois de fazer todas essas coisas? Quanto te sobra? E o desafio maior de alguém que tem sede e fome pela palavra de Deus e do pão do céu é que nós façamos todas essas coisas com fome de Deus. Não importa se a gente está trabalhando, se a gente está em casa descansando, se nós fomos à praia, se nós não fomos. Sede e fome por Deus, pela presença de Deus. Eu faço o meu trabalho, mas eu tenho fome de Deus. Eu oro em silêncio enquanto eu estou trabalhando. Ontem eu falava para os jovens: quantas vezes, enquanto eu trabalhava secularmente, eu estava trabalhando e chorando porque Deus ia ministrando no meu coração. E eu não conseguia tirar Deus da minha cabeça. Eu não consigo viver sem Deus. Eu não consigo pensar na minha vida afastada de Deus. Não há possibilidade de eu um dia negar a Deus. Não há. Não tem como. Como que eu vou dizer eu não conheço Deus? Ele é tão real para mim quanto essa mesa, quanto eu mesmo. Eu não posso buscar a Deus sem fome. Eu nunca vou conseguir encontrar tudo aquilo que Ele tem para me dar. Eu lembro do Pai enquanto eu estou caminhando na rua, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou viajando. Eu lembro de Deus. Eu lembro que Ele me resgatou. Eu lembro do cuidado que Ele tem em me levar e me trazer de volta. Eu lembro. Não tem como esquecer dele. Eu não posso buscar a Deus só porque Ele pode me dar coisas e realizar sonhos para a minha vida. Eu não posso buscar. Mas eu preciso buscar a Cristo porque eu sei quem Cristo é.
Eu sei o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu conheço esse Deus que me salvou, e por isso eu tenho tanta fome pelas coisas de Deus, pelas coisas eternas. Charles Spurgeon disse uma vez: em 40 anos eu nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Deus, sem pensar em Cristo. Eu não lembro de não ter pensado em Cristo durante 15 minutos. Quem é o teu Deus? Quem é esse Deus que pode saciar a tua fome? Sabe, irmãos, eu não consigo mais vir à igreja só por vir. Eu não consigo mais orar só para pedir alguma coisa, só porque eu estou precisando de alguma coisa. Eu não consigo. Eu tenho que adorar o nome dele. Eu tenho que dizer: você é o grande eu sou, o Criador dos céus, da terra. Eu sou o pó. Não tem como o Senhor olhar para mim se não for pela tua misericórdia. Eu tenho que buscar Jesus, porque um dia eu vi quem Ele é, e eu preciso estar perto dele. Irmãos, fome de Deus, fome dele, isso é fome de Deus. Quanto mais você conhece a Cristo, menos você vai querer pedir, e mais você vai querer entregar para Ele. Todos os dias nós temos o desafio de entregarmos um pouco de nós para nós, de nós para Deus. Irmãos, nós precisamos clamar tanto ao Senhor, ao ponto de nosso coração gritar o que essa música dizia: enche-me de ti, transborda o meu coração, para que na tua presença a tua glória esteja se manifestando sobre a minha vida. Eu não consigo mais viver longe da tua presença, não consigo mais. A segunda coisa que eu quero ministrar aos irmãos é consequência dessa primeira. Se você não consegue ter a intenção correta em buscar a presença de Deus, em buscar a Cristo, com a motivação correta, você não consegue fazer isso. Quando se busca a Deus pela motivação correta, Ele se revela tanto para você que nada mais nesse mundo faz sentido. Nada mais nesse mundo faz sentido se a presença de Deus não for contigo, se a presença de Deus não estiver lá. E é por isso que vocês estão aqui e não estão lá no carnaval. É por isso que vocês precisam estar nos seus quartos orando e buscando a presença de Deus e achando aquele lugar melhor do que qualquer outro lugar. Quando há fome de Deus, é isso que acontece. No versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas no verso 33 ele diz que esse pão, ele dá vida ao mundo. Não tem como se ter vida nesse mundo se você não se alimentar do pão do céu. Não tem como. Não há sentido fazer qualquer coisa nesse mundo sem a presença de Deus. Não há sentido. Aquele que tem fome da presença de Deus não faz nada sem ela. Não faz nada. Ele é como Moisés.
Moisés está perante Deus e ele ouve a Deus. Ele ministrava ao povo porque ele estava em contato com Deus. E ele tinha um desafio de levar aquele povo para a terra prometida. E ele, enquanto experimentava a presença de Deus, ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença vai ficar aqui, eu fico. Eu não quero outro lugar. Não quero outro lugar. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se você tiver fome pela presença de Deus, você não vai mais conseguir trocar ela por qualquer coisa neste mundo. Você não consegue trocar. Depois que se conhece a presença de Deus, a presença maravilhosa de Cristo, você não tem como comparar ela a desejos próprios. Você não quer mais isso. Tem uma canção que eu escutava há muito tempo atrás, e ela diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Ele clama pela glória de Deus. Não sabe viver. Quem já entrou no Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava no Antigo Testamento, ele não sabe viver em outro lugar. Ele já experimentou a glória de Deus e nada mais sacia a vida daquele que experimenta a presença de Deus. E quando você se rasgar por dentro de tanta vontade de estar com Cristo, você vai experimentar um desprendimento de todas as outras coisas. Um desprendimento que você nunca experimentou na sua vida. Mas tem que haver o desejo no teu coração. Tem que haver fome por Cristo. Quando você não se importar com mais nada a não ser o desejo de estar com Cristo, você vai ter a maior experiência da sua vida. Tudo mais fará sentido a partir da presença de Deus em sua vida. É ela quem vai conduzir você até o lugar onde Cristo tem o seu descanso, o descanso da sua alma. E essa revelação de Cristo para a multidão, a revelação de que Ele era o pão do céu, fez com que muitos olhassem para dentro de si e eles dissessem: não é brincadeira seguir Jesus. Não é brincadeira. Ele está falando sério mesmo. E Jesus continua no versículo 63. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O que vocês construírem na carne, no desejo humano, não servirá para nada. Vai tudo se acabar. Mas se vocês se alimentarem de mim, o pão do céu, as minhas palavras vão ensinar a vocês o que é uma vida plena. E isso o Senhor ministrava a muitos discípulos, aquela multidão que atravessou. E ao ver o peso daquelas palavras, muitos discípulos que seguiam Jesus abandonaram Ele
e deixaram de seguir a Jesus. Muitos. Mas aqueles 12 que seguiram Jesus ficaram ali. E uma pergunta é dirigida a eles que tinham fome de Deus, que tinham fome de Cristo. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Já agora muitos me abandonaram. E a resposta vem de Pedro: para quem iremos nós? Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Não há lugar, não há pessoa, não há nada que eu possa ir para buscar nesse mundo, a qual eu possa ir depois de eu conhecer o Senhor. E aqueles 12 disseram isso. Pedro disse isso. Não tem ninguém nesse mundo que eu possa buscar, porque eu já conheci o Senhor de verdade. Eu conheci o que é andar com o Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras terrenas já nos iludiram demais. Eu não tenho mais fome dessas palavras. Eu não tenho mais fome do mundo. Eu só consigo ter fome de ti, Jesus. Foi isso que Pedro respondeu. Eu só consigo ter fome de ti. Irmãos, nessa era, nesse tempo, você é chamado a ter fome de Deus. Nós só conseguiremos dizer o que Pedro disse se nós tivermos fome da presença de Deus. Se nós em nosso interior buscarmos e desejarmos tanto a Deus que nada mais sacie a nossa sede, a nossa fome pela presença de Deus. Não há como dizer essa revelação enquanto você tiver um lugar para ir, enquanto você tiver uma pessoa para recorrer. Não há. Enquanto você tiver uma filosofia de vida que te ensina palavras humanas, você não vai conseguir experimentar o pão do céu. Você não consegue. Irmãos, troque todos os lugares pela presença de Deus. Troquem todas as pessoas pela pessoa de Cristo. Ele vai saciar a tua fome espiritual. Quando você fizer isso, então você vai saber que não tem para quem ir. Não tem. Ninguém consegue dizer o que Cristo tem para dizer para você. Ninguém pode dizer. Ninguém. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui. O salmista, ele expressa no Salmo 42, no versículo 2, ele fala algo tão tremendo. E ele se expressa nessa fome e nesse anseio pela presença de Deus, dizendo assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
quando eu vou estar com Deus? E o desejo era tão intenso que ele queria morrer para estar com o Senhor. Ele disse: eu não consigo mais, eu experimentei Deus e a minha alma suspira por estar com Deus e eu não queria mais sair. Quando me verei, quando eu irei e me verei perante a face de Deus? E o interessante é que os mesmos que escreveram esse Salmo 42 escreveram o Salmo 84, que diz: pois um dia na tua presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Quem tem fome de Deus, ele não pensa em outra coisa a não ser estar com Deus. Coloque-se de pé. Há muitas coisas que nós precisamos aprender com Deus. Há muitas coisas que Ele tem para nos ensinar. Ele diz: eu tenho muitas coisas para ensinar vocês. Vocês nem suportam agora. Mas o Espírito Santo, Ele vai ensinar vocês. Eu vou enviar Ele. E Ele enviou. Foi Ele que te salvou, Ele que selou a sua vida e te tornou propriedade de Deus quando você entregou a sua vida para Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Quem tem fome de Deus não pensa em outra coisa a não ser estar na presença dEle. Quando foi que você deixou de ter sede e fome pela presença de Deus? E se Jesus perguntasse hoje para você: e vocês não querem me abandonar também? Você conseguiria dizer: para onde iremos, Senhor? Não tem para quem eu vou ir. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós vamos cantar uma música. E enquanto cantamos essa música, eu desafio você a vir aqui à frente. Se você tem fome de Deus e se você quer ter fome de Deus, venha até aqui à frente e peça ao Senhor fome por Deus. Enquanto cantamos essa música, faça isso.
pecados. Enquanto, Senhor, nós ansiamos por estar na tua presença, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que é o coração da tua igreja, Pai, que estejas ministrando com teu Santo Espírito, para que ela tenha sede e fome da tua presença, Pai. Que enquanto eles estiverem andando na rua, eles ouçam a voz do teu Santo Espírito, Deus. E enquanto eles estiverem trabalhando, Deus, tu possas estar dizendo o caminho que eles devem seguir. Que, Senhor, enquanto eles estiverem orando, eles vejam, Senhor, a tua presença tão clara, Pai, mostrando, Senhor, que tu és um Deus presente, Pai. Que a fome e a sede do Senhor venha inundar essa igreja, Pai. Que meus irmãos que aqui estão, Senhor, eles venham ter, Senhor, a chance de ouvir novamente a tua voz, de tal forma, Senhor, que o seu coração transborde de alegria, Pai. Dá experiências como o Senhor para essas pessoas, Pai, para toda essa igreja, Pai. Dá experiências para que elas vejam, Senhor, que a tua mão é tão forte hoje como era naquela época, que o Senhor quer realizar os mesmos milagres, as mesmas bênçãos que o Senhor derramou sobre aquele povo que andava com o Senhor, que ouvia a tua voz, que adorava com alegria, mesmo em meio a tribulações. Que eles tenham a condição, Senhor, de experimentar tudo isso, porque eles estão se alimentando do pão do céu. Deus, em nome de Jesus, não sou eu, Pai, ministro sobre as vidas deles. É o teu Santo Espírito. Como eu disse, eu sou pó. Eu sou um instrumento do Senhor. Mas eu preciso dessa fome de Deus. Eu preciso ser cheio do Senhor ao ponto de transbordar. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada um que veio aqui, por aquele que orou no seu banco, Pai. Dá fome aos corações desta igreja, para que eles experimentem a tua glória, Pai. Para que a tua glória seja tão nítida que eles vivam por ela, que nada mais seja tão importante quanto a tua presença na vida de meus irmãos. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Podem retornar nos seus lugares. Se tem algo que no meu coração eu não desejo, é o mesmo pedido que Davi disse enquanto ele se viu um pecador. Ele disse: Senhor, não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, restaura em mim um coração reto, um espírito inabalável. É disso que eu preciso. Sim, irmãos, nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que durante essa semana você medite nessas coisas. Fome por Deus, o quanto você tem tido, o quanto você deseja Deus no seu dia a dia. Se você pedir, Ele vai encher o teu coração. Amém? Se coloque de pé mais uma vez, vamos orar. Assim vamos encerrar mais um culto como igreja, mas o nosso culto continua da porta para fora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Nós te agradecemos pelo teu mover, por tudo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Eu creio na tua palavra.
Eu creio e eu sei que meus irmãos creem que o Senhor quer realizar em nosso meio tudo aquilo que o Senhor fala na tua palavra. E eis-nos aqui, Senhor. Dê um coração disposto a se derramar diante do Senhor, a negar a si mesmo para essa igreja, para que ela viva tudo o que o Senhor tem para ela viver. E que em nome de Jesus, cada um de nós esteja com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para ouvir a voz do Teu Santo Espírito durante essa semana. E assim a Tua graça venha nos conduzir para mais perto do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.